Zero. Já está. Olá, boa noite. E tu ainda estás tudo em direto. Olá, boa noite, como estão? Estão todos bem? Tens que dar por aí no coisa. Não sei se já estamos em direto, se nos estão a ouvir. Estão-nos a ouvir? Já está. Olá, boa noite, como estão? Espero que estejam bem. Já está. Eu estava aqui a ver se o direto estava a funcionar bem, se tínhamos voz, coisa, como é que eu estava, hoje estou assim e há dias estou assado. Muito boa noite a todos, gosto muito de vocês, espero que nós sejamos uma boa companhia para vocês e vocês para nós. Já sabem, visitem a minha página www.fernandoalcazar.com. Partilhem o mais possível, não é? Para que toda a gente também possa colaborar. Façam as perguntas dentro do tema que hoje vamos tratar. Já sabem que é a homossexualidade e a espiritualidade. Vamos tratar este tema porque me foi pedido por algumas pessoas que eu tratasse a nível da... O que é que a espiritualidade pensa da homossexualidade e nesse sentido vamos discutir, não vamos discutir a parte científica. Vamos só discutir o que é que a espiritualidade pensa ou como é olhado a homossexualidade pela espiritualidade. Portanto, podem fazer perguntas sobre o tema. Eu agora vou falar sobre o tema durante um tempo. Estás-te a rir porquê? Qual é o problema? Olha lá. É aqui uma mosca que anda por aqui. Então, é sério que anda por aqui uma mosca. Mata a mosca, porque já sabes que eu não gosto de moscas aqui. Então, vocês podem pôr as vossas perguntas dentro do tema. Vejam se me estão a ouvir bem, porque eu estou um bocadinho afastado da câmara, porque estou um bocadinho cansado. E então, eu também estou a assistir ao direto, porque gosto de assistir. E então eu pedi a vocês que estão a assistir que partilhem o direto. Partilhem para muitas pessoas, partilhem mas partilhem de maneira a que ninguém nos deite o direto abaixo. Façam isso, partilhem. Visitem a minha página. Quem está a ver pela primeira vez, eu agradeço, desde já o meu agradecimento e peço que ponham um gosto na página ou um seguir. E, portanto, hoje o nosso tema, como já vos disse, é a homossexualidade. Então, porquê é que a homossexualidade existe? E segundo alguém hoje me disse que isso está no rol das doenças. Ainda gostava de ver que rol de doenças é que isso está, porque isso foi tirado da Organização Mundial de Saúde em 1974 do rol das doenças psiquiátricas. Portanto, não sei como é que pode estar no rol das doenças. Outro dia, na televisão, deu um programa, lá esses programas de jornalismo de investigação, em que se tratou a problemática dos homossexuais deixarem de ser homossexuais, através, metia um padre, metia uma psicóloga, não sei que psicóloga era, mas era uma psicóloga, que devia ter tirado o curso ao domingo, como outros tiraram ao domingo, e, portanto, até 2 psicólogos, que me desiludiu muito a forma como eles puseram a temática da homossexualidade. Embora a homossexualidade em Portugal tenha sido legalizada e o casamento entre homens do mesmo sexo, entre homens e pessoas do mesmo sexo, tivesse sido legalizada há coisa de 7 anos, 8 anos, ainda hoje se vive muito o estigma de ser homossexual. É verdade que as pessoas mais velhas têm uma dificuldade enorme de entender a homossexualidade, mas não é menos verdade que essas mesmas pessoas entendem mais a homossexualidade feminina, uma mulher com uma mulher, que um homem com um homem. E até adoravam ver nesse tempo, pessoas da minha idade e mais velhas do que eu, adoravam ver isso. Mas quando metia 2 homens era um sarilho de fraldas. Portanto, há sempre 2 pesos e 2 medidas numa sociedade. Ou seja, quando nós reencarnamos e nascemos numa sociedade em que os valores, ou o que nos é transmitido como normalidade, é a heterossexualidade e não, a partir do momento em que aparece outra forma de sexualidade, ou seja, que se fala nela,
que se discute, que nos outros países já está resolvido esse assunto, mas que neste ainda não está muito bem resolvido, é natural que as mentalidades de muita e muita gente ainda em Portugal ainda tenham alguma dificuldade em aceitar a homossexualidade masculina, embora sejam mais, admitam mais a homossexualidade feminina. Também é verdade que os casos de sucesso, nós também temos que ver que vivemos numa cultura de heterossexuais, mas também temos que começar a perceber os comportamentos em si, quer dos homossexuais, dos heterossexuais, dos bissexuais, que são o maior número em Portugal. Muita gente não tem consciência disso, mas o maior número em Portugal é a bissexualidade e não a homossexualidade e a heterossexualidade. As pessoas, há uma maior percentagem de bissexuais, estudos feitos, recentes até, de há um ano e tal, mas as pessoas disso não falam e quem começa a ser mais estigmatizados já são os bissexuais do que propriamente os homossexuais em si. Nós temos que perceber que entre a sexualidade e a espiritualidade nos diz que nascemos homens e mulheres e que nascemos seres para nos amarmos. É verdade, espiritualmente, nós só conseguimos atingir a evolução, isto para vocês, só estou a fazer aqui uma entrada, para vocês perceberem, só conseguimos atingir a perfeição quando a nossa parte masculina e feminina estiver em equilíbrio. Quer dizer, com isto que vamos nascer muitas vezes homens, ou que já nascemos muitas vezes homens e depois nascemos muitas vezes mulheres. Então, vocês poderão perguntar agora, mas o que é que isso tem a ver com a homossexualidade? Muito. Porque assim, ao desenvolvermos a nossa feminilidade e até encontrarmos o equilíbrio da nossa feminilidade, sendo homens, e a masculinidade sendo mulheres, mas como somos seres espirituais encarnados, essa feminilidade e essa masculinidade, o feminino e o masculino, têm que estar unidos num só. Quando deixarmos o nosso corpo só, aí é que entramos numa determinada perfeição e só aí, e num campo de conhecimento muito grande, e só aí é que conseguimos não nascer de novo. Até conseguirmos isso, o princípio do amor, da feminilidade, o princípio do amor da masculinidade, quando tiver em equilíbrio, viremos menos vezes à Terra. Enquanto isso não acontecer, teremos que vir várias vezes à Terra. Na Terra, tudo o que acontece é permitido pela própria espiritualidade, pelo Deus maior, como quer chamar, pelo Pai, infinito Pai, o grande Criador, como lhe quiseres pôr o nome, tudo é permitido. Porque o que não acontece na Terra é aquilo que não é permitido. Porque o que acontece na Terra tem que ter sempre uma benção da energia positiva, da energia do amor, da energia da compreensão, da compaixão, porque tudo isso servirá para o espírito evoluir, ou seja, para nós amadurecermos, para nós evoluirmos. Então, porquê é que existe a homossexualidade? A homossexualidade existe porque muitas vezes, por exemplo, imaginem alguém num corpo de homem que tem mais desenvolvida a sua feminilidade, há uma tendência natural, não é? Se tiver 70% de feminilidade e for um homem, há uma tendência natural para haver uma paixão pela pessoa do mesmo sexo. E aqui temos que definir muito bem paixão. Temos que definir muito bem o que é a paixão. Entre os heterossexuais, vocês sabem que existem a paixão também. Entre os heterossexuais, existe também o amor. Nos homossexuais também existe o amor. Existe o amor. É preciso entendermos a cumplicidade. Para já todos os homens são homossexuais. Todos, não há nenhum que não seja. Não homossexuais como uma escolha de sexo, ou seja, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, mas homossexuais porque os homens têm amizade entre si, os homens têm carinho entre si e afetos entre si, há culturas maravilhosas que têm, e o sexo não está aí metido. Poderíamos dizer que são homossexuais utópicos, pronto. A utopia da homossexualidade está ali patente, porque basta dois homens gostarem de si, até gostarem de si um do outro como amigos,
para serem homossexuais, sem serem homossexuais ativos ou passivos, ou homossexuais de sexo, mas sim de sentimentos. Portanto, a homossexualidade como um sentimento só existe quer em todos os homens, quer em todas as mulheres. Diz-se a heterossexualidade, porque depois existe essa também amizade entre homens e mulheres, existe uma amizade, uma cumplicidade, mas não existe sexo. Logo, eles nunca serão parceiros sexuais. Esse é um ponto fundamental, e se começar a vir a ver por esta aresta, as coisas acabarão por não fazer tanta aflição como fazem. Porque a aflição que fazem é quando um homem, e geralmente são mais os homens que são contra os homossexuais, muitas vezes não percebendo eles que não, a circunstância da vida ainda não lhe proporcionou exatamente um encontro com um parceiro do mesmo sexo em que numa vida anterior, ou por um desfazamento de um erro de uma vida anterior, obrigatoriamente eles sentem mais do que amizade, e é aí que partem depois para a relação sexual, e aí poderá-se dizer que são bissexuais, mas que têm relações homossexuais. Espiritualmente, tem a ver com a evolução espiritual do espírito. Embora ele nasça num corpo diferente, embora ele nasça numa cidade diferente, num país diferente, embora ele nasça com uma personalidade, ele traz um vínculo do seu passado. Geralmente, há homossexuais que nascem homossexuais pela simples razão do maltrato que deram às mulheres. Uns mataram as mulheres, outras castigaram-nas, serviram-se delas como escravas, portanto, maltrataram muito as suas companheiras quando foram homens, quando eram homens, noutro estado, o espírito é sempre igual, tem que se lembrar disso, quando eram homens noutro estado, tratavam muito mal as mulheres. E vocês sabem que existem culturas pelo mundo inteiro em que as mulheres são as escravas verdadeiras. É por isso que nós, muitas vezes, nascemos homens em determinada cultura e depois nascemos mulheres em outra cultura para provarmos do veneno, ou seja, para provarmos do veneno que demos a beber e simplesmente para aprendermos que não devemos fazer aquilo aos outros, o que não queiramos, o que não gostamos que nos façam a nós. E muitas vezes a homossexualidade tem esse ponto de encontro. É uma forma do espírito se redimir das coisas que muitas vezes já praticou, ou já fez, ou então quando era pequeno também fez, e então a vida encarrega-se de proporcionar essa espécie de experiência, não é um castigo, mas é uma espécie de experiência em que a pessoa se sente atraída por pessoas do mesmo sexo, ou por uma pessoa, porque pode ser só uma pessoa do mesmo sexo, e então, como não é a normalidade na sociedade dos dias vigentes ou na altura em que viveram, na época em que viveram, então esses homossexuais são pessoas muito sofridas, mas são pessoas muito amorosas, são pessoas muito sensíveis, são pessoas muito criativas. Os grandes homossexuais são as pessoas mais criativas que existem, e isso nós sabemos, e estudos nos mostram que os homossexuais são pessoas mesmo muito esclarecidas. Não é por acaso que hoje no mundo o que governa é o lobby gay. Porquê é que é o lobby gay? Porque existem muitos homossexuais mesmo não se assumindo e sendo homossexuais pela sua sensibilidade, pela sua inteligência, porque têm em si a raiz da masculinidade menos definida e da feminilidade mais definida, evidentemente que chegam a postos bastante altos. Aqueles que são mais agressivos são como os heterossexuais, que têm a mania que são machões, que têm a mania que podem matar as mulheres, que as mulheres são propriedades deles e que eles podem fazer tudo o que querem às mulheres, e as mulheres têm que lhe fazer tudo, têm que ser suas criadas. Esses, muitas vezes, também, quando passam pela linhagem, portanto, acontece também, no meio da homossexualidade, existirem homossexuais tal e qual assim como heterossexuais. Nós, se analisarmos e verificarmos quer a nível científico, quer a nível espiritual, existe sempre um ponto, existe um propósito, existe uma função que é a função da evolução ou a função de regeneração.
espírito precisa se regenerar, precisa de viver experiências, precisa de se encontrar consigo próprio e, por isso, vai pelo caminho da homossexualidade muitas vezes, não porque não por uma escolha, mas porque está inerente na sua própria essência e vem impregnado na sua própria essência essa missão, essa experiência para assim poder evoluir. Por isso é um erro muito grande existir as pessoas homofóbicas, e quando a esquerda vem dizer, acho que é a esquerda ou a direita que não gosta muito dessas coisas. Espera, já leio aquilo. É a esquerda ou a direita, que eu agora não me lembro e estou cansado. A direita, os nacionalistas, não é? Quando os nacionalistas vêm dizer, algum partido nacionalista vem dizer, não digo isso. Escreve. Ao som, não são todos, pratos. Não são todos, mas quando alguns vêm a dizer essas parvoices, automaticamente nós temos de ter a consciência que parvoice é que eles estão a dizer. Porque é assim, está provado cientificamente que a homossexualidade não é uma escolha. Por conveniência cultural, diz-se uma escolha. Há muitos homossexuais e há muitos estudos que, se eles tivessem uma pilha ou um botão dentro do cérebro deles, eles desligavam, porque eles veem os heterossexuais serem muito mais felizes do que eles. E eles preferiam ser felizes, como são os heterossexuais, do que serem homossexuais. Eles são, como eu vos disse, por uma experiência, pela experiência em si, por uma reeducação do espírito, por uma reeducação moral, para uma evolução espiritual. Já dizia o espírito de André Luiz que isso mesmo. Francisco Xavier também se referiu ao tempo e dizia isso mesmo. É pena que, se a sociedade em si ainda não vê com bons olhos a homossexualidade, é pena que os espíritas também não a vejam com bons olhos e sejam eles próprios homofóbicos. Porque, melhor do que ninguém, eu ainda aceito que uma religião, seja ela qual for, possa condenar a homossexualidade, porque é uma religião. Mas uma doutrina filosófica já não pode. Porquê? Porque a doutrina filosófica tem que ter sempre em conta quer o seu próprio método, como doutrina filosófica, como o seu próprio método científico das ciências sociais, como um método científico das próprias ciências exatas. Portanto, se há experiências que nos permitem dizer que a homossexualidade não é uma escolha, é porque não é uma escolha. As pessoas que nascem homossexuais, nascem homossexuais. Porque ninguém, absolutamente ninguém, já dizia a psicologia de Freud, que muitas vezes as pessoas têm um período em que têm um contacto, ou 2 ou 3 contactos homossexuais, ou seja, relações com pessoas do mesmo sexo, mas não são propriamente homossexuais. É aquela distinção da percentagem que eu disse anteriormente, em que alguns espíritos têm mais avançados em si ou a feminilidade, numa maior percentagem, ou a masculinidade. Mas há ali uma percentagem, evidentemente, que os leva a ter determinadas experiências com pessoas do mesmo sexo. Portanto, aqui, quando alguém diz que é uma escolha livre e espontânea de alguém se tornar homossexual, é porque não estudou bem. E cada caso é um caso. Há pessoas que realmente são homossexuais porque querem, mas já não tem a ver propriamente com a pureza da homossexualidade. E é aí que muita gente não discute e não compreende. Porque a pureza da homossexualidade não vem no engate, não vem na perversão, não vem na discriminação até deles próprios uns com os outros, porque um tem que ser o macho e outro tem que ser a fêmea. Na homossexualidade não existe machos e fêmeas. Na heterossexualidade existe machos e fêmeas. Na homossexualidade não pode existir o elemento passivo e o elemento ativo. O envolvimento em si, entre homossexuais, tem que ser um envolvimento de comum acordo e
O prazer que pode haver desse envolvimento, eu só estou a falar na pureza da sexualidade, pessoas com o mesmo sexo, nessa pureza tem que haver um concerto. Ninguém pode querer ter prazer e submeter o outro a não ter prazer ou a ter um prazer diferente, obrigá-lo constantemente. Porque isso estamos como nas relações heterossexuais, em que o homem, quando lhe apetece, diz: vira-te para lá, Maria, porque hoje é dia de ir lá. E isso não pode acontecer. Evidentemente que isso já é aí, e essa imagem que passam da homossexualidade faz com que ela seja tão estigmatizada e não seja aceita. Eu vejo muitas pessoas a aceitarem, sim, eu até prefiro ter o meu filho homossexual toxicodependente, e outros dizem não, eu prefiro ter os meus filhos toxicodependentes de homossexuais. Veja, tenho visto ao longo dos anos diversas coisas, diversas parvoeiras, mas na heterossexualidade também tenho visto essas parvoeiras. Por exemplo, já ouvi muitas mães dizer: se o meu filho casa com aquela mulher, eu preferia o ver morto num caixão e enterrá-lo no cemitério. E já vi muitos pais a dizerem: se a minha filha casa com aquele homem, eu prefiro que ela morra, fazer-lhe o funeral e enterrá-la no cemitério. Esta é a realidade cultural que nós vivemos ainda hoje, em pleno século XXI, que já não devíamos viver. Evidentemente que estamos em Portugal, noutros países, por exemplo, asiáticos, que nos parecia a nós que eram mais tacanhos, conseguem ser mais abertos e mais compreensivos que no nosso país, Portugal. Por exemplo, ontem dia estava a ver um telejornal, e qual não foi o meu espanto, porque não tinha essa consciência, sabia que os muçulmanos são muito esquisitos, e então, esquisitos no bom sentido, na cultura deles, então soube que o Irão tinha a pena de morte para os homossexuais. Ora, tendo o Irão a pena de morte para os homossexuais, quer dizer, eu ouvi ali um abanado, que é, por isso que queres ver que eu me enganei, não é o Irão? É o Irão, sim senhora. O Irão tem a pena de morte para os homossexuais. Disse o Paulo Portas no domingo, no Global. Estou tão despenteado, que horror. Chamei eu cabeleireiro. Estou mesmo despenteado, parece não sei o quê. Depois chama-me nomes. Pronto. Então, o Irão tem a pena de morte, como outros países têm a pena de morte para os homossexuais. Então eu pergunto, que cultura é essa? Eu aceito a cultura deles, mas que cultura é essa que não tem a inteligência suficiente para estudar os dados científicos e para serem um pouco mais filosóficos e irem só pela religião? Porque a religião é uma teologia. E não há nada escrito na Bíblia que possa dizer, como muitos dizem, possa dizer abertamente que a homossexualidade é condenável por Deus. Até podemos, e eu acho estúpido, e vão-me desculpar, porque eu estou a falar da homossexualidade segundo a visão espírita, e eu acho estúpido até que um espírita, que se diz espírita, e seja ele de onde for, daqui, daquele daquele outro, não me interessa de onde é, que um espírita se digne a ser homofóbico, se digne a recusar a entrada nos seus centros de homossexuais e se digne a amesquinhá-los. Porque há muitos centros espíritas que fazem isso, há muitas pessoas espíritas que têm essa conduta, e isso não é ser-se espírita, porque ser-se espírita é simplesmente o facto de estudar como deve ser a codificação de Allan Kardec e depois de estudar a própria filosofia, e a filosofia é questionável, a filosofia tem o contraditório, a filosofia é onde nós fazemos muitas perguntas e encontramos respostas. Então, custa-me às vezes os próprios espíritas terem atitudes que não são as atitudes dignas de um espírita. Além de mais, sendo os espíritas, muitos deles, os médiuns, e aqui é que eu não entendo, os médiuns, por exemplo, serem tão homofóbicos. Os diretores das casas espíritas, aí é que se prova a mediunidade de cada um, se é positiva ou se é negativa. Os diretores das casas espíritas, eu sou diretor de uma casa espírita, os diretores das casas espíritas fazerem afirmações, sejam elas quais forem, não sei se acontece cá em Portugal em muito lado, isso sei, não vos vou dizer, mas acontece noutros lugares, e então terem atitudes homofóbicas, inclusive difamarem
porem a nível de todo o grupo espírita essa questão tão pouco pertinente, porque não é pertinente pô-lo, um espírita não a deve pôr. Se tem um homossexual à sua frente, sabe perfeitamente porque é que ele é homossexual, tem que saber conversar com ele, principalmente ouvi-lo, tem que saber tratá-lo como igual e tem que saber descer ao ritmo dele. E, afinal de contas, isto é fácil. Eu, ao estar aqui a conversar com vocês, primeiro conversei com o meu mentor espiritual, conversei com a espiritualidade, evidentemente, com o meu diretor espiritual, como deveria tratar o tema. E uma das coisas que não tenho, e é a minha convicção, e não tenho dúvidas nenhumas, porque, pelas conversas que tenho, uma das minhas convicções é o erro que há na espiritualidade, ou da espiritualidade, não tomar a atitude mais assertiva em relação a qualquer tipo de comportamento que a sociedade não concorde ou não queira aceitar. Porque nós temos, não é o privilégio, temos a sensibilidade de contactar com os nossos mentores espirituais. Os nossos mentores espirituais nunca pensam como nós. Nós vimos o mundo de uma forma, eles têm uma visão do mundo de outra forma, e é destas duas formas que nós completamos e conseguimos trazer a mensagem. E às vezes eu vejo coisas escritas, psicografadas, psicofonias, que são verdadeiros horrores e que demonstram que não há ali a presença dos mentores espirituais positivos, criativos, caridosos, amorosos. Não há ali espíritos amigos. Há ali espíritos malfeitores. E isso é muito mau. É muito mau. Porque eu admito até que a Igreja faça uma recusa, porque a Igreja não percebe muito bem, porque tem a Bíblia e vai consultar pela Bíblia, interpreta a Bíblia conforme quer e lhe é mais conveniente, porque os homens fizeram Deus à sua imagem e semelhança, esqueceram-se que Deus é que nos criou à sua imagem e semelhança, porque somos espírito e Deus é espírito, Deus é energia e nós somos energia, e portanto, aí eu ainda posso compreender as igrejas de repudiarem, mas agora as filosofias espiritualistas ou espíritas eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender como há às vezes tanta repulsa, tanto repúdio, quer no movimento espírita brasileiro, quer no movimento espírita português, francês, quer no movimento espírita espalhados pelo mundo. Porque eu tenho lido diversas coisas que às vezes fico muito assustado e pergunto que tipo de assistência espiritual é que esta gente anda a ter. Ou então sou eu que estou no fundo de um poço, não é? E sou eu que não tenho assistência espiritual nenhuma e estou louco. Mas como eu até sei que não estou louco, os médiuns têm a capacidade, quando são bons médiuns, de perceber e de conversar com os mentores espirituais e estas questões serem muito bem esclarecidas. Por isso, em qualquer lugar que um homossexual é maltratado e a pessoa se diz espírita, ou defensora da doutrina espírita de Allan Kardec, ou defensora de outras espiritualidades, eu digo que essa pessoa é defensora de tudo menos dessas doutrinas. É defensora de si próprio, dos seus próprios valores, da maneira como vê a sociedade, da maneira como está integrada à sociedade. Não se pode ser mariquinhas numa coisa que não se pode ser maricas. E ponto final. Ser-se espírita é quando se tem a certeza das comunicações espirituais e é quando se analisam. E quem tem a sorte, ou seja, quem tem a evolução necessária para comunicar mais diretamente com os espíritos, mais certamente, evidentemente, que essa pessoa nunca poderá preferir, eu não sei se estou a dizer correto, porque hoje estou um bocadinho disléxico, como é costume, mas preferir determinado tipo de opiniões, determinado tipo de atitudes para denegrirem a pessoa que está à sua frente ou que faz parte da casa espírita. Não consigo entender e daqui lanço um alerta que leiam, sinceramente, estão sempre a pedir-me a mim para ler, eu como às vezes não tenho vagar a ler, que leiam sinceramente esta obra, embora nem tudo o que está nesta obra eu seja de acordo, porque ela baseia-se em parte
A maior parte, estou perfeitamente de acordo, porque tem uma parte científica, e eu estou a falar assim, também tendo como conhecimento desta obra. Esta obra tem uma parte científica, tem uma parte espírita e depois tem uma parte que é bíblica, do qual algumas coisas eu não concordo, porque vocês sabem muito bem que a Bíblia era composto por mais livros e o Papa Valentim, acho que foi o Valentim, mas podem ver aí na internet e depois corrigir-me, tirou uns 7 ou 8 ou 10 livros da Bíblia, que faziam parte da Bíblia. Foi os gnósticos, os livros gnósticos. Tanto o Evangelho, que se assemelha mais às palavras primárias de Jesus, é o Evangelho de São Tomé. E a Igreja considerou esse Evangelho herege, como existe o Evangelho de Santa Maria Madalena, e que a Igreja considerou herege. Mas os cientistas dizem que o mais perto das palavras de Jesus, e muitos cientistas de renome, os mais perto da palavra de Jesus é o Evangelho segundo São Tomé. Portanto, eu tenho sempre, quando em muitos dos estudos e em conversas com os seres espirituais, quando às vezes tenho dúvidas e me custa acreditar, porque também tenho esquecimento de algumas coisas do passado, eu tenho cuidado de observar sob vários prismas as questões. E esta da homossexualidade acho que não era um tema necessariamente nós abordarmos e sermos abordados pela sociedade. Abordado pela sociedade quando, por exemplo, entre um casal homossexual começa a haver assassinos, como há entre os heterossexuais, começa a haver violência doméstica, como há entre os heterossexuais, começa a haver o domínio e a manipulação, quando há entre os heterossexuais e os bissexuais. Eu digo que nunca ninguém fala nos bissexuais e eles são em maior número. Eu penso que a base de tudo isto é o respeito. E eu penso e tenho a certeza, e é a minha convicção, porque a base de tudo é o respeito. Não havendo respeito por si próprio, nunca haverá respeito pelos outros. Se as pessoas não se respeitam a si próprias, não respeitarão os outros. Porque imaginem, eu como um heterossexual, ou imaginamos que eu até era bissexual, ou imaginamos que eu até era homossexual, não é? Imaginamos. Mas agora vá, eu como heterossexual, eu bater à minha mulher, ter relações sexuais com a minha mulher conforme eu quiser e me apetecer. Se ela não me der, já é isto ou aquilo ou aquilo outro. Eu não vou dizer os nomes, mas vocês sabem como estou a referir. Agora, vamos a uma parte, eu sou homossexual. Eu e o meu companheiro damos-nos bem. Conversamos. Temos conversas úteis. Conversas que nos incentivam intelectualmente. Temos carícias. Fazemos amor. Não fazemos sexo. Mas não vamos à procura de outros parceiros. Sou eu e ele. Ele e eu. Como? Eu e a minha companheira. A minha companheira e eu. Há uma das palavras que está no Evangelho de São Tomé que é muito gira. Jesus Cristo, a Igreja diz que Jesus Cristo disse que onde 2 ou 3 tiverem meu nome, eu estarei no meio deles. Mas olha que no Evangelho de São Tomé está a dizer assim: onde 2 ou 1 estiver, eu estarei no meio deles. Quando Jesus fala das relações amorosas, onde 2 ou 1 estiver, eu estarei no meio deles. Onde tiver 3, eu já não estarei. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que a fidelidade tem de existir quando duas pessoas se amam, independentemente de ser do mesmo sexo. Evidentemente que há uma maior dificuldade entre os homossexuais de descobrir essa fidelidade, e por isso eles têm os concursos deles, do engate, dos telefonemas misteriosos, das coisas. Embora sejam mais os bissexuais que não se assumam como bissexuais que fazem isso. Mas os homossexuais, aqueles que muitas vezes, o meu técnico ainda ontem me dizia assim: não é melhor eu pôr a paneleiragem? E eu disse: não digas isso. Porque ele disse: mas eu estou a dizer isto com carinho. Com quais carinho? Ninguém diz isso com carinho. Ninguém chama paneleira a outra pessoa com carinho. Isso é pejorativo. Isso não, até porque eu posso vos dizer que há 2 semanas atrás o Parlamento Suíço, por causa dos suíços serem muito racistas, aprovou uma lei que dá
5 a 7 anos, ou 3 a 7 anos de prisão por causa da homofobia e do racismo e de tudo isso. E era o que havia de acontecer em Portugal, palavra de honra. Porque se está legislado uma coisa, logo tem que haver respeito. E há uma grande falta de respeito. Portanto, evidentemente, qualquer um de nós, seja qual for a sua conduta sexual, deve ter o maior respeito pelo seu parceiro. Independentemente de ser hetero, bi, homo. E deve assumir e não deve mentir aos seus parceiros. Agora, também não se pode juntar a 3 como o poliamor nasceu. Porque aí nem Jesus, nem Deus, nem energia positiva estará. Não se pode juntar a 3, a 4. Porque os heterossexuais também se juntam a 3 e a 4. Fazem o swing, por exemplo. E não têm essa necessidade. Mas eles fazem e gostam. Eu não sou ninguém para respeitar. Eu não sou ninguém para criticar. Só estou a dizer que eles fazem. E trocam de casais, e às vezes até convencem as suas mulheres. Mas se eu arranjar outra mulher, nós os 3 vamos. Eu já assisti a essas coisas. Pronto. Se a mulher for um bocadinho moderna, não for como a minha avó, evidentemente ela vai dizer que sim. Se for como a minha avó, manda ir dar uma curva e nunca mais o quer. Evidentemente que era assim que todos nós devíamos partar, desde os jovens aos mais idosos. A fidelidade é muito importante. E entre os jovens há cada vez menos sentimentos, há cada vez mais a diversão sexual, há a perversão sexual, existe cada vez mais. Existe uma grande perversão sexual porque não existem mais os valores que existiam antigamente. Portanto, os problemas dos homossexuais e o ser-se homossexual é tal e qual os problemas dos heterossexuais e o ser-se heterossexual. Tem as suas dificuldades como os homossexuais têm. Agora, evidentemente que dentro dos homossexuais existem aqueles que têm mais aprendizado a fazer, que às vezes até atraem à sua atmosfera energias menos positivas e menos fortes e mais negativas, que querem vivenciar com eles essas experiências. Há uma grande baixa da autoestima e os centros espíritas devem ser para elevar a autoestima e não para baixar. O ser-se espírita, segundo Allan Kardec, o espiritismo só foi codificado pela linhagem de Leon Denis, que é o Allan Kardec. É uma doutrina filosófica. Ser-se espírita é ser-se compreensivo. É estar sempre a atualizar-se. Não é criticar, não é julgar, não é manipular, não é condenar, não é afastar. O caso da prostituição. A prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Se uma prostituta chega ao centro, nós não a podemos, de modo algum, tratá-la mal. Nós temos que ter a maior compaixão, a maior caridade e a maior compreensão. Não devemos ter pena. É uma irmã nossa. São os nossos irmãos. Ou somos irmãos de verdade e cumprimos aquilo que defendemos, ou ainda não vale a pena estarmos no centro espírita a defender coisas que nós próprios não somos capazes de cumprir. Só temos que assumir. Eu não aceito isto. Por isso é assunto que eu não falo, é tabu. Porque eu não aceito, porque tenho que crescer para aceitar. E também não é preciso as pessoas passarem pelas coisas. Os irmãos e as irmãs só têm que observar. Observem o que passa à vossa volta. Porque o reino de Deus está no nosso interior e está em nosso redor. O reino de Deus não está em nenhuma casa espírita, não está em nenhum local sagrado, não está em Meca, não está... qual é aquela do que Jesus nasceu e que até a Palestina e o coisa andam na luta pelaquela cidade sagrada, como é que se chama, que eu agora não sei. Jerusalém, não está em Jerusalém e não está em nenhuma igreja. Levanta uma pedra e aí está o reino de Deus. Está Deus. Parte uma tábua e aí está Deus. Palavras muito próximas daquelas que Jesus preferiu. Um grande mestre, com um grande conhecimento, há 2000 anos atrás e que ainda estão tão certas hoje. Portanto,
Nesta problemática, que não é problemática nenhuma, existe realmente, da parte da espiritualidade, a benção, porque quando o espírito nasce, sabe que vai ser homossexual, sabe que vai ter que viver aquela experiência e sabe e tem consciência o porquê de viver aquela experiência, porque aquela experiência vai-lhe dar aquilo que lhe falta, à sua maturidade espiritual, vai fazer com que haja uma renovação e um consertar de coisas desconcertadas, situações desconcertadas, e faz com que o espírito evolua. Tanto que ele não vem homossexual sempre, quer homossexual masculino, quer a homossexualidade masculina como a homossexualidade feminina. Mas se não houvesse o espiritismo, também vos diria, nós, através da ciência, já temos provas evidentes que há determinados acontecimentos que se dão na vida das pessoas que as levam para o caminho da homossexualidade. E que muitas vezes esses acontecimentos são provocados pela própria sociedade. Então eu pergunto, a própria sociedade comete a asneirada, a incompreensão, através, quer do julgamento, do empurramento e do amuscunhamento da própria criança e leva-a por outro caminho e depois condena. Olha, desculpem lá. Eu não consigo entender e nem conceber uma coisa dessas. Eu acho que são horas de cada um de nós ter respeito. Respeito por nós próprios, respeito pelos outros. Se eu não me respeitar a mim e não respeitar a minha família, jamais respeitarei alguém. E, portanto, o melhor que nós temos a fazer todos é ter respeito. E a vós, homossexuais, evidentemente que vós sois seres normalíssimos, sois seres espirituais, vós não quereis ser mulheres nem homens. Vós sois homens e sois homossexuais. Sois iguais a quem vos fez, ao vosso pai e à vossa mãe. Eles são heterossexuais e vós sois homossexuais. Vede na vossa homossexualidade um método de aprender experiências novas e comportai-vos como tal. Comportai-vos sempre muito melhor. Portanto, deixai essa coisa do ativo, do passivo, dos telefonemas para aqui, dos telefonemas para lá, dos sites disto, dos sites daquilo, de andarem à procura, ao engate, ao encontro. Deixai disso. Encontrai a pessoa certa. Univos. Vivei como um casal. Adotai filhos, se assim for necessário. Fazei família. E sede felizes. E não andais sempre reprimidos e esgotados. E muitas vezes muitos homossexuais põem termo à vida por causa dessa temática. Não andais assim e com medo, mas também não fazeis disso o vosso baluarte, a vossa bandeira. Isso é normal. É uma coisa perfeitamente normal. Da normalidade não tem nada. Como um toxicodependente é normal, porque é graças ao toxicodependente e é graças à toxicodependência, embora eu não possa concordar com o espalhamento da toxicodependência, que há muitas nações, algumas nações pelo menos, que a sua economia está baseada no consumo e no negócio da droga. Os Estados Unidos eram um dos países que caía se automaticamente hoje o mundo dissesse vamos legalizar todo o tipo de drogas. A economia dos Estados... Ou vamos legalizar todo o tipo de prostituição. A economia dos Estados Unidos da América ia por água abaixo, assim, num ar. Mas era num ar. Portanto, nós não podemos ser pessoas com dois pesos e duas medidas. E vós deixai de ser pessoas com dois pesos e duas medidas. Todos são normais. Todos são naturais. As pessoas têm experiências diferentes e têm que viver por experiências diferentes. Só assim se dá o esclarecimento, só assim existe a multiculturalidade, só assim existe a diversidade e só assim existe o choque. Eu prefiro esse choque com o choque de uma guerra para haver a evolução das mentalidades. Um deputado, quando vai para a Assembleia da República e põe-se com estas questões e não se põe no lugar do povo, esse deputado deve deixar de ser deputado. Um deputado é para defender os direitos do cidadão, seja ele da esquerda, da direita, do centro, do raio que os partam. Não importa. Está ali para substituir. Então, eu acho que as pessoas têm que ter uma maior consciência, uma maior responsabilidade
e, sobretudo, deem-se ao respeito. E respeitem. E aqueles que têm a mania de chamar bichas, paneleiros, às vezes os homossexuais, alguns mais perversos, fazem isso. E aqueles que têm a mania, ganhem a juízo. Porque eu, às vezes, a brincar, também chamo putanheiros. Assim, há certos homens que eu sei que eles gostam muito de saltar. E eu digo seus putanheiros. E eu sinto-me mal, mas às vezes é uma questão de chamar a atenção. Mas eles não gostam que eu lhes chame putanheiros. E tem uma coisa gira. Então, quanto mais os homossexuais chamarem paneleiros aos homossexuais. Olha que vocês têm, bichas. Embora às vezes eles tratem-se assim. São aqueles que não são verdadeiramente homossexuais. Porque um verdadeiro homossexual é uma pessoa de sentimento, é uma pessoa de responsabilidade, é um homem com um H grande. Porque, quando imagina que eu agora queria ser mulher, porque nasci num corpo de homem e descobri agora que se fosse mulher era muito melhor. Então, eu não sou homossexual, pelo contrário, eu sou heterossexual. Mas eu passo a ser transsexual. E por isso vou fazer os tratamentos todos hormonais, operações, e então tiro a minha peroca, faço a minha vagina, faço os peitos crescer e sou mulher. Mas isso não tem a ver com a escolha da sexualidade. Eu não quis ser mulher só... Olha, agora eu quis ser mulher para não ser homossexual. Não. Eu quero ser mulher porque no meu espírito, na minha essência, eu sinto muito mais mulher e identifico muito mais como mulher como homem. E é por isso que existem os transsexuais. Nós não podemos misturar as coisas. Às vezes também a ignorância faz parte, às vezes a ignorância faz muito parte de cada um de vocês. E vocês são ignorantes. O meu técnico, não sei se ele já pôs aqui, mais uma vez vou dizer que quero que partilhem o vídeo, que gostaria que pusessem gostos na página do Círculo Fraternidade e seguir, e gostaria que visitassem a página do YouTube e a subscrevessem, porque eu só tenho 100 e tal subscrições. Portanto, peço ao técnico que ponha a morada ou o endereço correto, porque a semana passada não foi posto. Ponha o endereço correto para irem ao YouTube e fazer essas escolhas. Então, e para terminar, o que vos tenho que dizer o meu técnico, ontem se posso chamar meu técnico, não é? O técnico, porque o meu técnico às vezes vareia, e eu chamo-lhe o técnico, mas o meu técnico, então, ontem queria pôr, e eu também queria pôr, claro, mas ele queria pôr, porque ele é uma pessoa muito inteligente, e então nós fizemos um pequeno questionário. Ele queria pôr se as pessoas aceitavam a paneleiragem. Vocês estão a ver a cena de dizer-me isto. A mim. Uma pessoa com a compreensão. Eu disse, não, então põe aí. Se os pais... Olha, já não sei como é que foi a pergunta. Põe-me lá a pergunta no ar que eu já não sei qual foi. Se você aceitaria ou não ter um filho homossexual. E acho que foi assim. E houve 95 pessoas... 95% que responderam que sim, que não se importariam de ter um filho homossexual. Mas houve 25 a 5%, já está ali, que... desculpem. A pergunta era, você importava-se que o seu filho ou a sua filha fosse homossexual? 5% disse que sim. 95% não me importava nada. Mas existe um comentário... Ali, põe-me o comentário no ar. Ali, está muito longe, não consigo ver. Porque você não pega... há um comentário de um senhor que parece que leu mal a pergunta e não entendeu o questionário e diz assim, podes pôr melhor mais centrado, se faz favor. É que eu estou com um problema nesta vista. Obrigado. Porque você não pega uma vassoura e vai limpar a rua da sua cidade. Reparem bem que está lá este comentário e que eu fiquei assim sem saber. Ou o senhor Fernando Silva, já que está identificado, não percebeu bem a minha pergunta, ou fez confusão com a pergunta. Porque, além de tudo, depois ao pesquisar, eu percebi que essa pessoa é homossexual. Pronto, ao pesquisar, percebi que a pessoa é homossexual. E dá uma resposta dela.
Para que é que eu ia barrer a rua da minha cidade? Era para os homossexuais passarem numa parada gay. Os homossexuais não precisam de ter paradas gays. Isso é parvoíce. É estupidez. Os homossexuais precisam de comportar-se como homens, porque são homens. E nenhum é macho e nenhum é fêmea. Um pode gostar mais daquilo e outro pode gostar mais daquele outro, mas uma relação de afetos, uma relação de amor, que depois disso vem, não nasce da manipulação. Não nasce, não, mas eu gosto assim, tu aceitas, se não aceitas, vai-te embora, desaparece. Isso. Não é assim. Porque assim, só vos digo que todos vocês estão errados. E que todos vocês são chauvinistas, desculpem-me a expressão, e seres humanos ainda não atingiram esse patamar. Estão a ser um pouco como os animais. Porque se vocês olharem para os macacos têm uma sexualidade que ainda se consegue respeitar mais que os próprios humanos. Por exemplo, os macacos são nossos primos. 99% do ADN ou do DNA é parecido com o nosso, estão a perceber? Os macacos, que são nossos primos. É engraçado eu estar a dizer que são nossos primos. Estão a ver? Portanto, eles têm uma maior coisa. E, entre o reino animal, existe a homossexualidade. Há peixes masculinos que fazem sexo com peixes masculinos. Há animais que se engravidam a si próprios. Há inúmeras coisas na natureza. Olhar para a natureza e encontrar as respostas. Eu outro dia em conversa, outro dia, é uma forma de dizer, porque eu não tenho a noção de tempo e de espaço como vocês, por isso as pessoas refiram muito comigo, o Fernando atrasa-se, o Fernando não faz as coisas com coisa, o Fernando não é... Não, porque eu tenho um tempo e um espaço descoordenado, não é assim como o vosso. Porque eu vivo em dois mundos, eu vivo no mundo espiritual e no mundo material. Evidentemente o mundo material tem muitas horas, é muita rigidez, isso assim. O mundo espiritual não. Se eu venho do mundo espiritual para o mundo material, logo há ali um desenquadramento em mim e portanto, é preciso um tempo de encaixe. E por isso o meu tempo às vezes não é igual aos vossos, e às vezes eu digo, às 5 horas estarei aí, mas estarei às 6 só. Mas não é de propósito, é mesmo por causa do meu tempo psíquico. Então, eu gostaria que vocês, não me quero adiantar mais, gostaria que vocês, homossexuais, não se comportassem de uma maneira perversa como se comportam os heterossexuais. Têm que se comportar com a vossa natureza e com o princípio vital do amor, da paixão equilibrada, e não serem, não se manipularem uns aos outros, porque ao fim de contas vocês acabam por ter uma relação com outro homem e vocês sentem-se tão frustrados, sentem uma solidão tão grande, porque eu sei, porque eu fiz muitos estudos, uma solidão tão grande, depois dizem assim, afinal de contas não valeu. Não valeu porquê? Porque não existe o companheirismo. Porque um quer ver se tem o pênis maior do que o outro, e quem tiver o pênis maior é que fazem as maiores patifarias. Mas também acontece com os heterossexuais. Rapazes, raparigas, deixem lá o tamanho do pênis, o tamanho e a grossura do pênis, e da vagina, e dos seios. Amem-se. O vosso corpo é belo. Aceitem-se como estão. Porque também existe o karma hereditário. E vocês esquecem-se. Aceitem-se como são. Vivenciem as vossas experiências com paixão e com amor. E não magoem ninguém. E muito menos a vós próprios. Porque assim conseguis obter a experiência que vieste a adquirir a esta terra e conseguis maiores momentos de felicidade. E deixai os outros pensarem o que quiserem e fazerem o que quiserem, porque cada um terá que responder por si. Eu respondo pelos meus atos, pelas minhas atitudes, eu respondo pela minha colheita. E vós respondereis pela vossa colheita. Portanto, e aqui fica o tema. Não se esqueçam, está aqui. Se precisarem de alguma informação como adquirir, eu vos digo. E eu vou ler-vos para aqueles que não leem muito bem. Andreia Moreira, Homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal. É um livro que é muito interessante,
só não concordo com a parte em que vai buscar a Bíblia, em que tem tudo escrito sobre a homossexualidade feminina e masculina. Ahm, Portanto, e tem realmente, é um livro interessante e tem realmente aqui muitos esclarecimentos esclarecimentos de psiquiatras, de psicólogos, tudo. Olha, tem aqui tudo. Portanto, é muito interessante o livro. Então, dentro da ótica do espírito imortal, ou seja, do espiritismo, está aqui a homossexualidade e espero que a partir de hoje qualquer um de vós, seja ou não diretor de uma associação espírita, ou tenha um centro espírita, ou se denomine espírita, segundo Allan Kardec, que não tenha mais a insensatez de, quer neste assunto ou nos assuntos, pregar coisas que não estão escritas, que não fazem parte, pregar situações que não, e pôr os irmãos de parte. Deus é amor, todos são deuses, todos fazem parte integrante de Deus e Deus faz parte integrante de todos. Nós somos irmãos. Há que nos sabermos portar como irmãos. Se não quisermos ser irmãos, há que nutrir uns pelos outros, pelo grande amor universal, a amizade. Porque existem vários amores e vocês às vezes dizem assim para uma pessoa: olha, queres fazer amor comigo? Quando vocês querem fazer sexo. Opa, se querem fazer sexo, dizem que querem fazer sexo. Que é para dar a oportunidade à pessoa de escolher. É esta a falta de respeito que vocês têm. Quer nos homossexuais, quer nos heterossexuais, quer nos bissexuais. Qual é o bissexual que vai dizer à sua mulher que tem necessidade de ir com um homem para a cama? E, portanto, vai-lhe perguntar a opinião, se ela aceita ou se não aceita, lhe dá a liberdade para escolher. Apontem-me algum. Apontem-me. Quantos? Apontem-me. A mim? Quantos? Claro que não. Isso é uma falta de respeito. Uma falta de respeito que têm para com os vossos filhos. É uma falta de respeito que têm para com a vossa companheira. E é uma falta de respeito que têm para com vocês próprios e para com os outros que vocês procuram para ter relações sexuais e que são do mesmo sexo. É uma falta de respeito muito grande por vós, pela humanidade e pela sociedade. E por aqui, só para terminar, vos digo uma coisa. Existe mais casais homossexuais femininos a darem-se bem e com relações longas do que masculinos. E porquê? Por causa, dentro da homossexualidade também existe o machismo. Como veem, é tal e qual como a heterossexualidade. Portanto, só que o buraco é diferente. Mais nada, é uma diferença de buraco. Às vezes eu acho isto tudo tão ridículo. Confesso-vos que acho isto tudo muito ridículo, sabem? Eu acho, às vezes, que nós somos uma cambada de pessoas ridículas. Fernando Pessoa tinha razão. Ridículas. Completamente. E, portanto, porquê é que as mulheres estão mais, melhor uma com a outra quando têm uma relação sexual afetiva? Uma relação homossexual? Porque elas são mais carinhosas, mais compreensivas, são mais. Conseguem dialogar mais, são mais sinceras, mostram os seus sentimentos, não têm pudor em nada porque estão a viver um amor. Elas vivem um amor. Agora, os casais homossexuais, existem muitos que assim também são, mas uma grande percentagem não é. Tanto que quando o casamento homossexual foi aprovado em Portugal, nesse ano houve 1500 casamentos, salvo seja, se estiver enganado nos números, alguém que me corrigiu, eu agradeço, 1500 casamentos. E no ano seguinte houve 800 divórcios. Passado um ano, estão a perceber a ideia. Portanto, há aqui qualquer coisa que não funciona bem. Não funciona bem daquilo tudo que eu disse atrás e agora o resto de tudo fazem vocês, ou se quiserem conversar comigo pessoalmente, vão onde eu estou, que é no Círculo de Fraternidade, e conversamos e debatemos estes assuntos pessoalmente. Agora vou passar às perguntas, porque eu penso que houve muitas perguntas, que há muitas perguntas sobre o tema, e já estou aqui a falar há uma hora, desculpem, está bem? Pronto. Então, eu vou aqui passar. Vocês puseram as perguntas mais importantes no quadro ou eu preciso de ler pelo meu telemóvel? As mais importantes estão no quadro. Então, vamos começar pela Joana Ferreira, acho eu. Sentimos atração física por pessoas do mesmo sexo?
sentimos a atração física, a Joana Ferreira diz assim, sentimos a atração física por pessoas do mesmo sexo. Pode ser o nosso destino. Quando se sente a atração física aqui, é mesmo só, é uma atração física, é uma atração sexual. Agora, quando se sente a atração física pelas pessoas do mesmo sexo, quer dizer que a pessoa é homossexual. Se isso é uma constante, evidentemente. Agora, se isso é o destino, é na medida que eu disse. Muitas pessoas nascem homossexuais porque maltrataram as mulheres, foram homens noutras reencarnações, voltam a nascer homens, mas nascem homossexuais porque maltrataram mulheres, porque precisam de reequilibrar o seu sistema de evolução, ou seja, precisam pagar algumas contas para melhor me compreenderem, precisam de aprender a experiência e por isso poderá-se aí considerar que é um pouco o destino. Mas é uma marcação de uma parte do destino, não é uma marcação total do destino. Emílio Viola, será a bigamia aceitável na espiritualidade? A espiritualidade está aberta a tudo e aceita tudo. Porque a espiritualidade não é responsável. Quem é são vocês. Evidentemente, do ponto de vista moral e espiritual, eu digo-vos que a bigamia não é aceitável nem no ponto de vista humano. Valha-me Santo Ambrósio. A bigamia não é aceitável. Existem sociedades e culturas que a aceitam. Eu estou a falar na nossa sociedade. Só não estou a perceber, porque alguém olhou para aqui com um olhar assim, meio acusatório. Só não estou a perceber o que é a bigamia, mas eu estou a perceber perfeitamente. Portanto, evidentemente que na nossa sociedade humana, não pondo o espiritual nem o religioso, não é aceitável, nem pelas nossas leis. A Beatriz de Alves diz assim, não será a homossexualidade confundida com a amizade? E isso foi aquela, quando eu disse que todos são homossexuais. Quando existe uma verdadeira amizade, existe também amor. Só que nas verdadeiras amizades não existem sexo. Evidentemente que eu disse que todos os homens e mulheres são homossexuais no sentido de quando existe uma grande amizade, existe amor, existe respeito, mas não existe uma relação sexual. O que é ser homossexual? É gostar-se de uma pessoa do mesmo sexo. Não tem que ser obrigatoriamente ter, como a senhora atrás perguntou, ter um... Como é que foi que perguntou que tirou? Ter... Não é uma empatia. Ter meninos, ajudem-me. A primeira pessoa perguntou qualquer coisa, disse qualquer coisa e ela... Ter uma atração física. Não é... Desculpa. Não é o mesmo que ter uma atração física. Cuidado. Uma atração física é totalmente diferente. Desculpa lá, mas essa não vou pôr. Põe lá, que eu faço aqui uma coisa no instante. O que diz a espiritualidade relativamente à bissexualidade? Pronto, eu vou responder a esta, porque acho que está muito bem feita a pergunta. Quem a fez muito bem feita. E então, o que diz a espiritualidade? Estava a ver que ninguém fazia esta pergunta. A espiritualidade diz uma coisa muito interessante. Eu vou olhar para o Evangelho de São Tomé e digo: onde houver dois, eu estarei no meio. Onde houver um, eu estarei presente. Onde houver três, eu estou fora disso. Jesus dá a explicação. Está aqui a explicação. A bissexualidade é que não é bem... Ou têm que ser os dois bissexuais. E aí sim, porque cada um vai com um parceiro diferente, ou se for só um, as coisas aí não estão a mover, tem de haver conversa. Agora, a bissexualidade, vista pelo prisma da espiritualidade, é existencial no sentido de reparação. Não, eu nunca aqui falo em castigo, porque ninguém castiga ninguém. É uma escolha das pessoas antes de nascerem. As pessoas escolhem a sua família, os seus pais, as suas mães, os seus irmãos. E às vezes chegam cá abaixo, esqueceram-se que escolheram e refilam com todos e jogam ao pontapé e matam e fazem isso tudo. Mas isso já não é problema meu. Isso não é problema da espiritualidade. Isso é problema de cada um. Mas a bissexualidade é algo... A primeira associação de bissexuais que nasceu foi na América.
e tem 5, 6 anos, não tem mais. Porque é um problema que realmente se pôs na sociedade americana e que existe em todas as sociedades. Evidentemente, uma pessoa que é bissexual e quer ter relações com pessoas do mesmo sexo e com a sua esposa, deve informar a sua esposa e dar-lhe a liberdade dela escolher se quer continuar. Arranja então uma esposa que também seja bissexual. Então, quando a esposa vai com a outra mulher, ele vai com o outro homem, mas eles sabem. E desse ponto de vista, é mais aceitável. Não é mais aceitável, tem mais lógica. Agora, do outro ponto de vista de um esconder ao outro e nunca dizer, não tem lógica nenhuma. Porquê? Porque numa relação, a SIDA, quando apareceu no campo da homossexualidade. Mas isso é o que as pessoas dizem. A SIDA apareceu no campo da bissexualidade. E foi a bissexualidade que transformou a SIDA para a homossexualidade. E como os homossexuais eram muito reprimidos e eram promíscuos, porque a SIDA começou-se a pegar nas saunas americanas, nas saunas inglesas, começou-se a pegar nos clubes que eram só de homossexuais. Porquê? Porque a cultura não permitia, fora daqueles clubes, que eles vivessem, se abraçassem, se beijassem. Deus os livre, na América, em alguns estados, 2 homens se beijarem. Levavam uma cara de cachaporra até à morte dos outros. Vocês têm que ver para a questão cultural, nada mais. Marta de Santarém. E pá, a homossexualidade não faz. Vocês desculpem, mas isto é a pergunta mais estúpida que eu já ouvi. Mas eu vou desculpar. Oh, Marta de Santarém, faz tão mal como, por exemplo, se o teu marido pedir para te penetrar analmente. Pronto. Eu agora sei lá se faz. Ai, que coisa. Ai, que vergonha. Jorge Antunes, tenho vergonha de assumir que sinto algo forte por homens. Devo assumir mesmo, correndo o risco de ser discriminado, ou devo eu manter em segredo? Oh, Jorge Antunes, por amor de Deus, tu não tens que assumir nada perante ninguém, tens que assumir perante ti próprio. Tu é que tens que ver o que tu tens que sentir em ti próprio. Se tu sentires, e se tu realmente... Tu não precisas de tocar o sino da tua aldeia ou pôr no jornal que te sentes atraído ou que sentes algo forte por outro homem. Não tens. Isso é um problema teu, muito próprio, muito teu. Se arranjares um parceiro, olha melhor, se é feliz. Não tens que assumir nada, porque essa coisa das pessoas andarem a assumir, acontece que depois elas próprias são condenadas pelo seu assumir. Porque há muitos amigos que aceitam. Mas aceitam da boca para fora, no interior não aceitam, até porque quando estão por trás dizem aquele paneleiro, aquela bicha, dizem essas coisas. Pá, não... Quando as mentalidades não estão certas, mesmo no ramo da comunicação social, às vezes eu vejo, eles, os próprios jornalistas, alguns que são contra os homossexuais, mas dizem que está tudo bem, porque têm direitos iguais. Eu vejo a forma como eles dão a notícia, como eles tratam a notícia e como eles estão a dar, mesmo às vezes no telejornal, e consigo perceber exatamente que eles não chamam bichas e paneleiros assim porque estão na televisão, porque senão chamavam. Mas muitos deles atrás das costas chamam. Não tens que ter esse problema. Tu vives a tua vida. Se te sentes ligado por homens, procura um companheiro e vive a vida. Ana Mondego, é aceitável fazer swing? Eu já dei essa resposta. É tão aceitável fazer swing como é aceitável a perversão sexual entre os homossexuais e entre os heterossexuais. O que é swing? São troca de casais. Qual é a necessidade? Se tu amas o teu marido, qual a necessidade que tu tens que o teu marido vá com outra mulher e tu com outro homem? Então mais vale, olha, lá está. Jesus disse, onde tiver 2 ou 1, eu estarei. Porque 2 é quando 2 estão a fazer o amor. 1 é quando um está a fazer amor consigo próprio. Mas ele diz que quando houver 3, ele já não está no meio. Ele vai embora. Dá para perceber. Pronto. Embora possa ser muito giro o swing, eu até já consigo me imaginar a fazer todas essas coisas. Até parece que já fiz. É tudo muito giro.
Mas se é um prazer carnal, e o que interessa mais é o prazer carnal, ou eu um dia envelhecer e ter alguém ao pé de mim que me compreende, que me ajude, ou eu estar doente e esse alguém cuidar de mim, ou essa pessoa estar doente e eu cuidar dessa pessoa. Isso é o que é mais importante. Há coisas. Olha, mais vale comprarem os brinquedos sexuais e brincarem os dois com esses brinquedos, com essas coisas. Mal por mal, mais vale isso. Porque existem campos espirituais que realmente têm essa vivência. Seres espirituais que vivem nesses campos e que fazem o que nós acabamos por fazer na Terra, muitas vezes, não é? E então, eles têm a necessidade depois de sugar as energias uns dos outros. É por isso que muitos de vocês às vezes querem atingir um orgasmo e não conseguem. Parece que iam para atingir o maior dos prazeres do mundo e de repente ficam... Foi-se tudo, não houve nada. E vocês até ficam um pouco frustrados, não funcionou. Porquê? Porque essas energias sugaram mesmo aquela energia. Porque a energia sexual tanto pode ser sugada como nós a sugarmos aos outros. Qual é a outra pergunta? Tanta coisa no ecrã que eu já não vejo. António Luís Costa. Não estou a ver bem. Eu acho que a homossexualidade existe nas pessoas que querem explorar a sua sexualidade fora do que é aceitável na sociedade. O António Luís Costa tem todo o direito de pensar assim. Mas eu tenho minha convicção que a homossexualidade é uma forma do espírito evoluir. É uma forma de novas experiências. Levem-no como castigo ou sem castigo, é uma forma de haver novas experiências para o espírito. É uma forma do espírito se redimir de reencarnações anteriores, tratar mal a sua ter sido perverso na sua vida sexual. Na sua sexualidade com o outro, geralmente com as mulheres. E é por isso que muitos deles nascem homossexuais. E vão por mim, que é mesmo por isso. Fátima Marques. Em bom português, diz-se um bacanal, credo, estou a gostar deste tema. Em bom português, diz-se um bacanal. O que é que se diz um bacanal? Um bacanal é o swing, o bacanal é a troca de... é o swing, as saunas. Isso é qual o bacanal. Olha, uma vez assisti a uma coisa dessas, num país estrangeiro, não vou dizer onde, que é para vocês também não saberem tanto como eu. Eu estava num lugar e não sabia realmente o que se passava lá, mas depois soube de repente, e uma das coisas mais engraçadas é que eu estava a tomar banho e vi uns 25 homens de volta de um garoto que tinha 23 anos e fiquei muito a olhar para aquilo. Assim, estava tudo nu, ainda bem que eu não estava tão exposto assim, estava tudo nu e portanto estavam todos. É essa imagem que é passada. E por isso, esta não aceitação e esta rebeldia da própria sociedade em aceitar aquilo. A sociedade não tem que aceitar. É que é engraçado que a sociedade nem tem que aceitar, nem deixar de aceitar. Mas quem é que nos disse a nós que os heterossexuais é que são bons, é que estão certos, é que são verdadeiros, quando eles são tão violentos? Ou que os homossexuais é que são bons, é que são verdadeiros, quando eles às vezes também são tão violentos? Aqui a condição fundamental é o respeito. O respeito por si próprio, o respeito pelos outros. José Marques, porquê é que os homossexuais têm a necessidade de fazer figuras tristes nas ruas? Parece o carnaval todo o ano. Pronto. É aqui que eu chamei a atenção. Isso não são homossexuais. Porque o verdadeiro homossexual não tem necessidade dessas coisas. Às vezes são pessoas com uma baixa autoestima, ninguém as aceita, elas também não sabem como enquadrar na sociedade, então formam-se esses grupos e têm essa necessidade. Mas também há pessoas que nasceram, e é preciso ter cuidado e ter respeito, há homens que nasceram para levar uma vida assim, em que toda a gente abusa deles. Não é que eles queiram ser abusados, os outros abusam todos deles. E esses são mais maneiristas. Olha, a mim já me chamaram paneleiro porque às vezes tenho um ar feminino, porra. Mas o meu ar feminino
É da minha construção da feminilidade com a minha masculinidade que está quase no equilíbrio. E é da minha sensibilidade que ninguém percebe a minha sensibilidade. Não é? Agora, por exemplo, há uma certa figura de um certo rapaz que até cá na cidade, Leiria, que vai para a borda da estrada e se manifesta, não vou dizer nomes, e vocês devem estar a falar, ouçam lá. O rapaz tem toda a necessidade, mas isso é uma questão espiritual dele. Essa é a prova dele. Essa é o exame que ele está a fazer perante a sua própria espiritualidade. Os outros é que são cabrões, desculpem lá. Porque vai um homem de carro para ao pé dele e olha, faz-me isto aqui, olha, faz-me aquilo e aquilo lá. Opa, por amor de Deus, que são os tais bissexuais. Porque os homossexuais certamente não se vão meter com eles. E, ó José Marcos, o que se passa é que existe algumas pessoas, e não são assim tantas, porque se contam, que são mais sensíveis e vocês desdenham delas como se elas fossem o piorio e como se elas fossem paneleiros. Mas são espíritos de grande luz que estão a passar por uma provação, estão a finalizar suas missões, e é isso que ninguém compreende. Nem a Igreja compreende, infelizmente. Mas eu entendo e estou aqui para todos. A Maria Antunes, a homossexualidade, mas não é necessário, ó José Marcos, não é necessário haver o carnaval dos homossexuais. Isso é mais uma necessidade de se afirmar. Olha, nós estamos aqui. Olha, existem tantos homossexuais que trabalham em bancos, trabalham em posição de poder e ninguém sabe que eles são homossexuais. Pronto. Um homossexual não tem que obrigatoriamente que andar pelas ruas. Não. Pronto. Existem os metrosexuais, que são os homens que gostam de... São quase homossexuais, só que não gostam de ir com homens, gostam de ir com mulheres. Agora, se gostam de ir com homens ou não, só lhes diz respeito a eles. Percebes? Portanto, agora, acho que não... a necessidade que existe é por causa da falta de conhecimento e da falta de sensibilidade dos progenitores quando se aperceberam que tinham um filho diferente, e da falta de aceitação e de compreensão, e depois da falta de dar o conhecimento. Os progenitores aí têm uma grande responsabilidade. Maria Antunes, a homossexualidade só existe nos homens porque não consigo estar em todo lado. Não sei se isto é brincadeira, mas Maria Antunes não acredito que conseguisse estar em todo lado. Eu às vezes também gostava de ser mulher por um dia, só para lixar alguns homens. Portanto, não vamos... E não é nada disso. O verdadeiro homossexual, e agora aqui para nós, o objeto dele é mesmo alguém do mesmo sexo. Não é porque tem falta de mulheres, porque os homossexuais até são aqueles que mais facilmente teriam mulheres e iam para a cama com qualquer tipo de mulheres. Eu não estou a falar de sexo, estou a falar de relações, de sentimentos, de cumplicidade e de amor. O sexo é a vulgaridade das coisas. Quando eu quero ter uma ninhada de porcos, o que é que faço? Pego na marrã, não sei se é assim que se diz, mas é no meu tempero, pego na marrã e levo ao porco, e o porco cobre-a. Quando eu quero ter vaquinha, não é vaquinhas, o que eu acho são os filhos da vaca, que eu agora esqueci, mas sério. Pronto, como é que eu faço? Chego, levo. Hoje já não é preciso, porque faço tudo por inseminação artificial, vitelos. Como é que eu faço para ter vitelos? Antigamente eu assisti, chego a vaca ao boi, para o boi montar, para fazer o coisa. E tem graça que aquilo tem que se enfiar, o homem tem que dar um jeito com a mão para enfiar lá na vaca. Isso é puro sexo selvagem. Nós, humanos, não temos... Já temos conhecimentos, já temos cultura, somos inteligentes para fazer esse puro sexo selvagem. Às vezes temos a tendência de ir às nossas raízes de quando, no princípio, começámos a ocupar o mundo, que era tudo ainda muito selvagem. Não havia cá amor, não havia nada. Havia a copulação. A mulher até estava por um sítio qualquer, o homem chegava lá, pumba. Aquilo era a copulação para haver a descendência, para haver a procriação. Porque, na verdade, esta temática, muitas vezes, é muito condenada, porque os homens têm, muitos homens, e homens de poder,
aquelas classes elitistas e fanáticas têm medo de acabar. Porque imagina que toda a gente se lembrava de ser homossexual. Não havia filhos. E eles têm medo, os governos têm medo, os governantes têm medo de não haver crianças, os países têm medo de cada vez estarem mais velhos e estão mais velhos. E o medo é tanto, mas esquecem-se que eu prefiro que um casal homossexual que esteja estruturado adote uma criança, de que prefiro que um casal de heterossexuais destruturado, que não está estruturado, adote uma criança. Porque ao menos o casal homossexual será sempre vigiado pela própria sociedade. E o casal de heterossexuais que adota crianças e que é destruturado, a partir do momento que adota, não é mais vigiado pela própria sociedade. E é aí que se vêem mais crimes, mais abusos sexuais, mais aquilo que chamam hoje a pedofilia, que também era um assunto interessante tratarmos a nível espiritual. Pronto, eu estava a ler... Aonde? Aponta-me lá com o ponteiro. Será? Por todo lado. Ana Almeida, será a pedofilia também aceitável, tal como a homossexualidade? Evidentemente que a nível espiritual há uma razão, mas não é aceitável e não pode ser aceitável. Agora, conforme aquilo que a Ana Almeida entende por pedofilia conforme, porque há uma definição de pedofilia que está realmente errada. Se tu me falares, será que os predadores sexuais, porque existem os predadores sexuais, que vocês chamam-lhe pedófilos, será os predadores sexuais aceitos pela espiritualidade? A espiritualidade não condena ninguém, mas responsabiliza todos pelos seus próprios atos. E é a minha convicção que há muitas crianças protegidas desses predadores sexuais. Muitas mesmo. E mal de nós se assim não fora. Como também há muitas mulheres que são protegidas e são soltas quando são apanhadas pelos predadores sexuais. E isso é a espiritualidade a funcionar. Nada acontece por acaso, nada tem que acontecer a quem não tem que acontecer. Agora, o caso da pedofilia ser aceite, a homossexualidade nem é aceite nem desaceite. O aceitar está na terra. Quando nós passamos e deixamos o nosso corpo, nós não temos que aceitar ou deixar de aceitar. Como espírito, nós temos uma compreensão mais ampla de todas as verdades. Quando saímos do nosso corpo, muitas vezes, nos confrontamos com atitudes que tivemos que não valeria a pena termos tido. E vamos compreender porque é que tivemos aquela atitude e porque é que aquela pessoa teve aquela atitude para connosco. Porquê? Porque falta-nos a observação, a atenção, a dedicação a nós próprios para compreendermos isso antes de deixarmos o corpo. A Cláudia Pereira. Não acredito nos resultados dessa sondagem. Não conheço ninguém que aceitasse de ânimo leve a homossexualidade de um filho. Cláudia Pereira, eu respeito perfeitamente a sua opinião, oxalá que nunca tenha um filho homossexual. Porque geralmente quem diz isto tem sempre filhos homossexuais. Sabe, Cláudia, eu já vivo há muitos anos. Eu não parece, mas eu já tenho alguma idade. Então não lhe vou dizer a minha idade espiritual nem a ninguém. Né? E há muitas experiências, há muitas coisas que eu vi na vida acontecerem. E pessoas que diziam, nem pensar, eu preferia ter um filho bêbado de homossexual, e eu outros eu preferia ter um filho toxicodependente de homossexual. Para já, a sondagem foi feita na página do Círculo Fraternidade. Eu não me lembro de ter votado, porque eu não voto nessas sondagens. Eu podia votar como Fernando Baltazar. Portanto, eu não me lembro de ter votado nessa sondagem. Portanto, a sondagem é verdadeira no sentido que 95% respondeu que não se importaria e 5% responde o que se importaria. Pois, calhando. Mas isto é num mundo restrito. O número de amostras é muito pequeno. Eu tinha que fazer no país inteiro para ver. Mas aceito que você diga
que há muitos pais que não aceitam de ânimo leve a homossexualidade dos filhos dos outros. E a questão aqui está. É quando são os filhos dos outros, há as críticas, há a não aceitação, há a condenação, isso assim. Mas quando a vida, porque a vida é marota, e a vida sabe consertar as coisas, lhe põe no seu lado o seu próprio filho, aí há uma mudança. E é aí que me entristece. É preciso ter um filho homossexual para compreender a sexualidade, é preciso ter um filho assassino para compreender um assassino, é preciso ter um filho toxicodependente para compreender a toxicodependência. Olha, meus amigos, se vamos por esse caminho, digo-vos que vocês ainda têm muito que passar. Mas aceito, respeito, mas aquele pai que não aceita o seu filho como é, e foi ele que o fez, também tem que pensar, porque deu alguma informação genética. Aquela mãe que teve aquele filho 9 meses na barriga, há estudos que nos indicam que as mulheres, quando estão grávidas, por causa do sistema hormonal e de equilíbrio, que podem definir a sexualidade desse ser. E ele pode nascer homossexual. Houve experiências feitas com ratos, houve, principalmente com animais, essas experiências foram feitas aqui há uns anos. Sabem o que é que vocês às vezes têm uma grande falta de conhecimento? Não é preciso andar-se numa universidade, embora eu tivesse andado e frequentado a universidade, não é preciso andar numa universidade para nós sabermos. Às vezes as pessoas que andam na universidade ainda são mais burras. É preciso observar-se, saber o que está a passar à nossa volta, nos preocuparmos com os outros e nos preocuparmos connosco. Mas aceito que há muitos pais que preferiam ver os seus filhos mortos. Nos Estados Unidos, por exemplo, há pais que são capazes de matar os filhos porque eles são homossexuais. Portanto, eu disse, no Irão, há pais que também são capazes de matar os filhos porque depois os outros descobrem, são condenados à morte. Mas eu acho que o homem não tem direito a matar ninguém. O homem não tem que matar ninguém. Porque nós somos irmãos, somos da mesma estamos em culturas diferentes, em patamares diferentes, mas somos de carne e somos de osso, contraímos câncer, vamos pelos maus caminhos, somos viciosos em qualquer coisa, portanto nós somos iguais a qualquer. Agora, Fátima Marques, também não concordo com o que se diz que Deus castiga, como também não concordo com as pessoas irem ao confessionário porque Deus não castiga. Então, não faz sentido a confissão. Não faz. A confissão. Eu também nunca me lembro de alguém se ter confessado a Jesus. A graça. E Jesus não teve essa da confissão. Jesus disse: a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoares, eles não serão perdoados. Definição. Assim um bocadinho aligeirado. O que Jesus quis dizer é: olha que vós tendes que perdoar as pessoas que vos fazem mal. E elas têm que vos perdoar a vós. Porque se vós não perdoardes, nem elas terão paz, nem vocês. Se elas não perdoarem, nenhum terá paz. A confissão deve servir como que, naquele momento, o sacerdote, como representante, e ele tem que se lembrar sempre que na confissão é um representante de Jesus na terra, a confissão deve ser como um conselheiro, ou pelo menos um ouvinte. Por isso, uma confissão que demora 30 minutos. Se o sacerdote deixar a pessoa falar 30 minutos e não começar lá com as palermices dele, isso vai fazer muito bem à pessoa. Mas se o sacerdote decidir de absolver os pecados dessa pessoa, acho bem, porque dará um certo alívio. Mas a pessoa ao sair de lá, a pessoa ao sair da confissão, tem que se lembrar de uma coisa muito importante. Tem que se tornar diferente. Tem que compreender porque foi ali. Se não foi, eu sou como o Papa Francisco. Olha, para se andar aí a criticar, a dizer mal um dos outros, e a fazer mal um dos outros, e a não fazer sacrifício para se comportar, mais vale não irem à igreja e serem todos ateus, porque não faz diferença nenhuma. Foi mais ou menos assim que o próprio Papa Francisco disse, e assim eu também digo. E para quem se comportasse, também não me faz diferença nenhuma que não vão às casas espíritas e que não sejam espíritas. Não me faz absolutamente diferença nenhuma. Pronto. E está aqui a minha técnica mais atrevida a dizer que estamos a 1h30 e com raio tantas perguntas. A Mariana Rita Bahia diz: olá Fernando, olá Mariana, o Kim Matos,
ser feliz e a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz. Para ser feliz é preciso coragem. É um risco tremendo. Kim Matos. Eu concordo. Um abraço, Kim Matos. E pronto, existe aqui muitos. Também concordo que a Vera Santos, que fez 100 partilhas no direto, e eu agradeço. Um beijinho para a Vera. E pronto. Boa noite para todos. E a Nélia Ferreira também viu. Beijinhos. Fátima Marques, beijinhos. Agora é aquela coisa de dizer beijinhos. Há aqui. Oh tio, estás lindo. Obrigada, minha querida sobrinha. Até que enfim que alguém me diz que eu estou lindo. Agora já não me deve estar a ouvir porque já passou tanto tempo. Nem a minha filha hoje me disse que eu estava lindo. Disse? Disse? Ai, é onde que eu quero ver? Obrigada, minha querida sobrinha. Tenhas tudo de bom na tua vida. E não te esqueças de um dia destes tomar café comigo e com o teu namorado. Então, vamos lá ver. Obrigado. Mas tu também és muito bonita. E a tua irmã também. Eu vi as duas lá no Facebook e as duas estão maravilhosas, lindas e têm um bom coração. Ai, a minha Dete disse boa noite, pai, e eu não respondi. Agora já está a dormir. Não interessa, Dete. Olha, boa noite na mesma para ti. Gosto muito de ti, amo-te muito. Amo-te muito. E gosto muito de ti e me preocupo contigo e sei que tu me preocupas comigo, mas este ano não me fizeste de mim o teu namorado. E eu tenho muita pena. Prontos. Mas beijinhos, filha. Vá, a contactamos. Não sei se ela está ou não. Ana Cristina, João, Paulo Melo. Boa noite, Paulo. E pronto. Depois eu vou vendo. E coisa. Então hoje vamos tratar de, vamos encerrar o nosso. Vamos terminar o nosso direto. A minha filha não está online. Não. Não. Pronto. Deixa-lhe uma mensagenzinha a dizer assim. Minha querida filha, adoro-te, amo-te e dou-te um beijinho. Então, vamos terminar, porque já estamos a 1h30. Muito obrigado pela companhia que me fizeram, porque foi a mim que fizeram. Os técnicos também estão aqui todos a dormir, mas estão a agradecer, porque tiveram a trabalhar e também tiveram a fazer, vocês fazem-lhe companhia e eles a vocês. Não se esqueçam de partilhar mesmo o direto depois de estar na página. Não se esqueçam de convidarem amigos para gostar da página, para a gente atingir um número. E não se esqueçam de visitar a minha página www.fernandobaltazar.com e não se esqueçam de ir à minha página do YouTube, porque eu acho que hoje puseram a morada correta, e porem lá seguir, subscrever. Porque era importante a gente na página do Facebook termos tantas subscrições como gostos na página do Círculo de Fraternidade. Olha que eu não gostei de olhar para essa minha fotografia, deu uma impressão que eu ia morrer breve. Quando olhei para essa fotografia, juro-te, e estou aqui a falar. Então, eu peço aos nossos irmãos espirituais, aos seres espirituais que já passaram por situações, porque já passaram por esta terra, que nos abençoem de alguma forma. Sei que não podem fazer o trabalho por nós, mas pelo menos podem tocar a nossa mente, o nosso coração, a nossa essência, o nosso redor, podem nos abraçar, podem nos emitir energias favoráveis a nós a levantarmos todos a autoestima, a nós despertarmos na nossa consciência, a nós encontrarmos as soluções para os nossos problemas. Eu invoco todas as forças universais do amor, da caridade, da fraternidade. Invoco as forças universais da compaixão para que todo o homem, mulher ou criança que habita este planeta Terra seja tocado pela energia do amor a fim de encontrar o seu bom caminho. Invoco também as energias do amor para que todos aqueles que já desencarnaram nestas semanas, nestes dias, nestas horas e nas outras horas anteriores, que estiverem no limbo entre a linha do amor e do ódio perdidos, para que possa a energia do amor chegar ao pé deles, envolvê-los, levá-los aos seus planos espirituais e à pátria espiritual, à nossa pátria espiritual. E desejo do fundo do coração a todos que de alguma forma estão connosco e estiveram e estarão, desejo do fundo do coração saúde, paz, progresso e evolução espiritual. Até para a semana. Boas noites.